Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Jesus Cristo é uma figura central na fé cristã, reverenciado como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Segundo a Bíblia, Jesus é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Ele nasceu de uma virgem, Maria, por meio de um milagre do Espírito Santo, como narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. Esse nascimento virginal é visto como um sinal de sua divindade e singularidade. O ministério de Jesus foi caracterizado por pregação, ensino e milagres. Ele proclamou o reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Seus ensinamentos, registrados nos evangelhos, enfatizam o amor a Deus e ao próximo, a humildade e a importância do perdão. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, Jesus resume a lei em dois grandes mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Os milagres de Jesus, como a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos e a multiplicação de pães e peixes, são sinais de sua autoridade divina e compaixão. Esses atos são mais do que meros eventos sobrenaturais. Eles apontam para a realidade do reino de Deus, onde não há sofrimento ou morte. Em João, capítulo 11, versículo 25, Jesus se declara a ressurreição e a vida, prometendo a vida eterna aos que nele crerem. A crucificação de Jesus é o evento central de sua missão. Conforme narrado nos evangelhos, ele foi entregue às autoridades romanas, julgado e crucificado, uma morte reservada para criminosos. No entanto, essa morte é entendida pelos cristãos como um sacrifício expiatório. Pedro, capítulo 2, versículo 24, lemos que ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. A cruz é o meio pelo qual Deus oferece perdão e reconciliação à humanidade. A ressurreição de Jesus, 3 dias após sua morte, é o testemunho de sua vitória sobre o pecado e a morte. Os evangelhos relatam que o túmulo vazio foi descoberto por mulheres e que Jesus apareceu a muitos de seus discípulos. Este evento é fundamental para a fé cristã, pois confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus e assegura aos crentes a promessa de sua própria ressurreição futura, conforme Coríntios, capítulo 15. Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João, capítulo 1, versículo 29, indicando seu papel como sacrifício perfeito e definitivo. Esta imagem sacrificial remonta às práticas do Antigo Testamento, mas com Jesus, o sacrifício é perfeito e completo, abolindo a necessidade de sacrifícios contínuos. Ele é também chamado de sumo sacerdote em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, significando que ele intercede por nós junto a Deus. Além disso, Jesus é identificado como o Verbo ou Logos, em João, capítulo 1, versículos 1 a 14, uma expressão que significa a revelação final e completa de Deus. Como o Verbo feito carne, Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, revelando o caráter e a vontade de Deus de uma forma que nenhuma outra pessoa ou evento poderia. Ele é, portanto, tanto Deus quanto homem, uma união misteriosa conhecida como a encarnação. Os evangelhos também nos apresentam Jesus como o Filho do Homem, um título que ele usa para si mesmo, sugerindo tanto sua humanidade quanto seu papel escatológico. Em Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, o Filho do Homem é uma figura celestial que recebe autoridade e um reino eterno. Assim, Jesus é visto como o Rei prometido, que governará para sempre, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O Jesus retratado na Bíblia não é apenas uma figura histórica ou um mestre moral, mas a encarnação do próprio Deus, que veio ao mundo para redimir a criação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. O único mediador entre Deus e a humanidade. Sua vida, morte e ressurreição são o centro da mensagem cristã e a base da esperança cristã para a vida eterna. Jesus é também o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11, que cuida de suas ovelhas e dá a vida por elas. Esta metáfora pastoral é rica em significado, indicando sua liderança, cuidado e proteção. Ele conhece cada um de seus seguidores intimamente e os guia para a vida abundante. Além disso, Jesus é o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 35, alimentando espiritualmente todos os que vêm a ele.
O impacto de Jesus na história e na cultura é imensurável. Sua vida e ensinamentos influenciaram milhões de pessoas, inspirando movimentos de justiça social, compaixão e reforma. Ele continua a ser uma figura central na fé de bilhões de cristãos em todo o mundo, que o veem como a revelação definitiva de Deus e a fonte de toda a esperança e salvação. Para aqueles que procuram entender mais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, é essencial engajar-se com a Bíblia e buscar uma compreensão mais profunda de sua mensagem. A vida e o ministério de Jesus oferecem um exemplo perfeito de amor, humildade e serviço, chamando todos a segui-lo e a viver de acordo com seus ensinamentos. Encerramos aqui, lembrando que no Bíblia Comentada temos episódios novos segundas e quintas, onde exploramos temas bíblicos com profundidade e clareza. Que a paz e o amor de Jesus Cristo estejam com todos. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.